Oi, oi, Lucas Carvalho aqui e seja muito bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante. E veja o vídeo todo, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma indicação muito importante para te fazer. Eu tenho uma enquete que é Indicação do Lucas, que roda aqui nas minhas redes sociais. E para você que é empreendedor e empresário, hoje eu vou estar te indicando uma série que ela é muito bacana para você aprender muito, inclusive sobre a área de negócios. Então vamos comigo, que a série é muito bacana. Então, a série que eu quero apresentar para vocês é a série Suits. É uma série que se passa lá nos Estados Unidos, que se passa no meio jurídico, onde dois advogados, eles têm muitas artimanhas, têm muito trabalho ali para conseguir resolver vários casos. E nessa série a gente consegue aprender inúmeras coisas. Eu mesmo aprendi bastante e apliquei na minha vida, desde quando eu tinha assistido ela até recentemente. A série ela já finalizou todas as suas temporadas, mas ainda assim ela é bem atemporal e vale muito a pena você assistir. Se você está começando seu negócio ou se você já está no meio do caminho, não deixe de assistir essa série, certamente você vai aprender bastante. Então vamos lá que eu separei algumas frases muito bacanas para que você tenha um gostinho das lições que essa série vai te passar. Tem muitas coisas que você pode aprender, inclusive essas lições elas vão ser um trailer para você. Então vamos lá para a primeira. Então, a primeira lição que eu separei para te mostrar, ela é muito interessante. Eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Essa é uma das lições que é muito falada na série, inclusive pelo protagonista Harvey Specter, pelo seguinte aspecto. Quando você tem sonhos, você lida com o imaginário do que você pretende alcançar. Enquanto as pessoas, os empreendedores, aqueles que fazem negócios com metas, eles têm data, hora, eles têm um objetivo bem definido e um planejamento de como eles vão conseguir isso. É muito diferente e, naturalmente, as pessoas com objetivos, elas conseguem ter muito mais resultados. Então, atrelado a isso, a nossa segunda lição da série é bem parecida. Vamos para a lição 2, que é: o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Essa também é uma frase do Harvey Specter, ele tem inúmeras frases muito famosas, você pode dar um Google aí, você vai achar várias. Eu só separei aqui algumas bem seletivas para a área de negócios. E nesse sentido, nós podemos entender que existem muitos empreendedores que acham que ter negócio é um luxo, é um glamour. E não é bem assim. Nós sabemos que um empreendedor, um empresário, ele é aquele que trabalha mais do que todo mundo. Ele é aquele que muitas vezes é o primeiro a chegar e o último a sair. E principalmente é aquele que está o tempo todo pensando em como inovar no seu negócio, em como tornar a liderança um pouco mais efetiva. Então, ter um trabalho muito exigente faz parte da vida do empreendedor. Então, se você está no trabalho e você está se sentindo sobrecarregado, fica calmo, você não é o único, todo empreendedor passa por isso. Então vamos agora para a lição 3. A lição 3 é a seguinte, eu anotei aqui para te dizer. Uma coisa é você se tornar o rei da floresta, permanecer é outra história. Essa é uma frase em que rola um diálogo entre o Harvey e o seu mentorado, em que ele fala sobre isso porque eles estão em um cenário muito competitivo. E como você sabe, empresas grandes, empresas gigantes, elas têm uma competição muito acirrada. Então, nesse sentido, a área jurídica também é assim. Enquanto eles falam isso, ele está dizendo que aquela cidade, ele precisa ser o melhor para ele poder vencer os casos. Ele precisa dar o seu melhor, ele precisa se reinventar o tempo todo. E se ele quisesse ser um menor, ele iria para uma cidade menor e talvez ele não tivesse tanto trabalho. Porém, aqui nós temos um outro aspecto de uma análise de gestão também. Se você tem um objetivo e você se prepara apenas para alcançá-lo, quando você finalmente tem em mãos aquele objetivo, provavelmente você não vai saber fazer a gestão dele, porque existe uma diferença enorme entre conquistar e saber manter. A excelência está em manter. Se você consegue manter um padrão de excelência na qualidade do seu serviço, em como a sua marca se comunica, isso vai fazer o seu brand ser percebido de uma forma muito positiva. Então, vamos agora para a lição 4. A lição 4 ela é a seguinte: vença suas batalhas antes de elas começarem. Na verdade, aqui eu parafraseei. Na série é falado da seguinte forma: venço minhas batalhas antes de ir ao tribunal. Isso é falado na série pelo seguinte aspecto. Quando há a necessidade de ir a um tribunal, como eles lidam com contratos de empresas multinacionais, eles gastam muitos recursos, são feitos muitos investimentos para que eles possam estar ali no tribunal com a defesa e enfim.
Nesse sentido, o que o Harvey está falando aqui? Ele está falando que é muito mais interessante, muito mais econômico ele conseguir reduzir os custos, inclusive para os clientes deles, quando ele consegue fechar acordos antes mesmo de ir ali para a briga do tribunal, podemos assim dizer. Então, essa é uma sacada para a gente aplicar nos nossos negócios de prevenção. Se a gente consegue ter uma análise, ter ali um olhar de águia e conseguir ter uma panorâmica de como está o nosso negócio e já conseguir adiantar onde vai ter um determinado problema, isso vai fazer toda a diferença. Vamos agora para a lição 5. A lição 5 é a seguinte: vencedores não dão desculpas. Gente, isso aqui é algo muito interessante, porque aqui a gente está falando de um princípio de liderança, e isso aplicado às empresas é algo fenomenal. Por quê? Quando um líder ele dá muitas desculpas, ele está dando a liberdade para que as outras pessoas também deem desculpas. Porém, se você é aquela pessoa que está sempre com mais gás, com mais garra e indo, você sempre vai dar esse exemplo para as pessoas. Além do fato de que esse é um exemplo muito positivo para a gente se espelhar em outros empresários, em outros empreendedores também. Existem vários aí que passaram por falências enormes de empresas que caíram e eles ainda assim conseguiram se reerguer, às vezes em outro segmento, mas sempre há uma oportunidade nas dificuldades. Então agora vamos para a lição 6. A lição 6 é a seguinte: sua aparência é tão importante quanto o seu talento. Isso é algo muito bom para a gente falar para as pessoas que trabalham na sua marca, não é? Porque, afinal, a sua aparência, ela passa aquela primeira impressão, que é muito necessária para que você consiga fechar um bom acordo, você consiga fechar um bom negócio e, naturalmente, você ter um bom relacionamento. Você está perto de alguém que tem uma boa aparência, que é charmoso, uma pessoa que ela consegue se posicionar bem, isso faz parte de ter uma boa relação com pessoas positivas, com pessoas... Tem uma frase muito famosa que não é da série, que é: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, se você anda com pessoas que têm uma boa aparência, naturalmente você vai ser bonito. Isso não é bom? Vamos agora para a 7. Então, a 7 é a seguinte: não levante sua voz, melhore seus argumentos. Bom, para eles na série, como eles são advogados, isso é muito necessário. Um bom argumento é o que realmente faz o júri ser convencido. Mas enquanto líder, enquanto gestor, isso também faz parte da nossa rotina. Nós precisamos ter bons argumentos de por que precisamos fazer determinadas coisas. Não apenas para as pessoas, mas para nós mesmos podermos nos convencer a darmos o nosso melhor todos os dias. Para você dar o seu melhor, você precisa estar realmente convicto daquilo que você planejou, daquilo que você decidiu a ser feito. Então, não ser aquela pessoa que tem um nível de irritação, um nível de estresse muito grande. É muito comum para um empresário ser uma pessoa estressada. Mas, vamos lá, vamos se acalmar. É muito mais interessante ter uma voz mansa e conseguir ter um bom argumento. Isso é uma tática de treinamento, para que você possa treinar as pessoas também. Então aqui nós vemos a série fazendo várias analogias que podemos aplicar no meio dos negócios. Então vamos agora para a 8ª e última. Se liga. Vamos lá. A 8ª é: não tente perder pouco, tente ganhar muito. Ó, que sacada. Isso aqui a gente está falando de mindset, gente. Falando de mindset. Se você consegue pensar onde você pode ganhar e não onde você vai perder, você mudou o jogo. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala de empresa, é o seguinte: a gente está passando por uma crise. E nesse período você pensa: onde eu vou ter que cortar gasto? Onde eu vou ter que diminuir? E você começa a realmente diminuir tudo. Você começa a reduzir o tamanho da empresa, a capacidade operacional, e você começa a deixar sua empresa limitada. Porém, se nesse momento você tem um mindset diferente, você tem um pensamento de abundância, você consegue ter a chave do jogo. E aqui você diz: não, agora eu vou para frente. E ao invés de cortar, claro que você vai precisar fazer custos em algumas determinadas áreas. Mas em outras áreas, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, é onde você vai mais investir. Se você consegue investir, por exemplo, mais na tua comunicação nesse momento, no teu posicionamento de marca, você consegue se achegar às pessoas, ter maior relacionamento. E acredite em mim, quando essa quarentena passar, você certamente vai conseguir ter muito mais potencial de venda, porque você estava ali o tempo todo conversando com as pessoas, entendendo o que elas estavam passando. Então, entenda bem, você fazer um brand digital não é apenas você produzir conteúdo. Você precisa ter aquele relacionamento com os seguidores, você precisa trazer esses clientes que estão no online para perto e entender o que eles realmente estão passando. Isso faz toda a diferença. Então, o teu posicionamento de marca, ele vai ser percebido pela comunicação que você tem próximo das pessoas. E não apenas falando como se estivesse com um megafone, tá? Então, aqui, a gente está chegando ao final do vídeo, mas agora, se você gostou, é o momento de você dar o seu like.
dá um like aqui se você está assistindo pelo YouTube. Se você está aqui pelo IGTV também, deixa o seu like. Então, vamos agora finalizar o vídeo, que eu quero te dizer algo muito importante. Seguinte, na série, naturalmente é uma ficção. Você vai perceber algumas coisas que talvez não se apliquem na vida real. Também é algo cinematográfico. Porém, lá você vai conseguir tirar várias lições e eu realmente recomendo que você assista essa série. Eu, por exemplo, quando falei com meus amigos advogados, depois de começar a assistir essa série, eu descobri algumas coisas bem legais. Exemplo, você sabia que quando você tem um contrato que o verso dele ele é totalmente em branco, o ideal é que você risque o papel para que não corra o risco de alguém imprimir mais informações ali no outro contrato depois que você já ter assinado. Então, essa é uma das coisas do meio jurídico que é aplicada à área de negócios e que você, empresário, precisa saber. Pequenas dicas fazem todas as diferenças. Então, envie esse vídeo aqui para o teu amigo que é advogado, para que ele possa, se ainda não conhece, dar uma olhada nessa série. E se caso ele já conhece, ele vai te dar mais uma força aí para você assistir. Então, para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: corra riscos. Você vai ver que os personagens, eles sempre se colocam à disposição para aprender e enfrentar o desafio que aparece. Você não vai conseguir sair do lugar se você não tiver a coragem de correr riscos. Então, quero finalizar esse vídeo e te dizer, seja um empreendedor imparável, que não para. E para isso você precisa correr os riscos, tá bom? Então, vamos lá!